qual será a batalha do remanescente nos últimos dias, segundo o livro do Apocalipse. Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre o livro do Apocalipse. E você é bem-vindo para se inscrever no canal, ativar as notificações e nos seguir lá no @Cecilio7 no Instagram. E também temos produzido podcasts aqui, já são mais de 29 episódios que tenho postado toda semana aí, falando sobre cultura, sociedade e religião. E nós estamos trazendo para você um presente do podcast Minuto Profético. Você vai entrar lá no @Cecilio7 e vai curtir o post do sorteio. Que sorteio é esse? Esse sorteio é sobre o livro Mistério, o Mistério da Profecia, do pastor Mark Finley. Se você quiser ganhar, você curte o post lá no Instagram e marque 2 amigos, tá bom? Marque 2 amigos. Se os seus 2 amigos estiverem seguindo o perfil e curtir o post, eles também vão ganhar um livro cada um, beleza? Então fica aqui esse presente para você. Você que está assistindo o vídeo, corre lá no Instagram, no @Cecilio7 e participe dessa promoção, desse sorteio aí. Bom, gente, falar do Apocalipse é falar de diversos temas, mas nós temos que tentar ser relevantes para o momento que estamos vivendo. Estamos passando por um momento de pandemia, o governo, economia, as coisas não andam bem, lockdown, quarentena, e tem muitas pessoas sofrendo e passando por problemas aí financeiros, de saúde, e muitas coisas atraem o nosso coração e também o nosso serviço cristão. E existem várias narrativas e batalhas que o cristão ele acaba entrando. E essa guerra parece ser uma guerra assim infindável. Mas qual é a visão, a cosmovisão de que o Apocalipse indica? O que os remanescentes, o restante, o povo fiel de Deus nos últimos dias, o que eles estarão fazendo? Tá? Então esse é o foco desse vídeo aqui. Então veja, o que eu quero mostrar aqui para você é tentar te dar um norte, um caminho, para que você não entre em batalhas que não é a batalha do cristão. Eu sei que você vai compreender ao longo desse vídeo aqui esse tema tão importante, beleza? Eu gostaria de começar lendo Mateus 24 a partir do verso 12. Mateus 24 é o Apocalipse no Novo Testamento. Não, é o Apocalipse nos Evangelhos. Então olha só o que diz em Mateus capítulo 24, a partir do verso 12. Diz o seguinte: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então vamos entender o seguinte. Aqui em Mateus, o Apocalipse dos Evangelhos, diz que o amor se esfriaria. Interessante, que aumenta o pecado e o amor diminui. O cumprimento da lei, segundo Paulo, é o amor. E você percebe aí que multiplica-se os pecados. O pecado aumenta, por isso que diminui o amor. Ou seja, nos últimos dias, o pecado estará de uma forma assim, praticado a grande volume, né? Muitas pessoas estarão praticando o pecado, estarão sendo rebeldes contra Deus. Por isso que o amor se esfria. Outro ponto interessante aqui sobre a questão da perseverança. Diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aí vem algumas perguntas. Perseverar do quê? Perseverar contra a tribulação? Contra os sinais da natureza? Perseverar contra a pobreza, contra a fome, contra a injúria, contra a injustiça? Não esse é o contexto. A perseverança aqui está ligado à fidelidade. Está ligado a um povo que, em meio a situações adversas da vida, eles permanecem fiéis ao Senhor, guardam seus mandamentos por amor. Entende? O amor leva a cumprir a lei, que o cumprimento da lei é amor. Perceberam então que esse é o cenário que Jesus, nesse sermão profético de Mateus capítulo 24, ele diz como estará os últimos dias. E dentro desse cenário,
Jesus diz que esse evangelho será pregado, né? E aqui é uma coisa muito interessante, o evangelho não depende de nós, mas é através de nós que Deus vai cumprir a missão. E é uma promessa, gente, que não é condicional, vai acontecer. O evangelho será levado a todas as nações. Então você já começa a vislumbrar que o povo de Deus nos últimos dias é um povo fiel e é um povo que cumpre a missão. Qual é a missão? Pregação do Evangelho. Agora, quando nós vamos para o livro do Apocalipse, a palavra perseverança aparece em alguns momentos. Aparece no capítulo 1, quando diz que João está lá preso na ilha de Patmos, né? Por causa da perseverança, pela sua fidelidade, por manter-se firme ao Senhor, acabou sendo injustamente levado a essa prisão. Aparece também a palavra perseverança no capítulo 2 e 3, quando está falando sobre as igrejas, que também perseveram, que mantêm firme a fé. Mas o cenário que eu quero agora trazer aqui para vocês está no capítulo 13 de Apocalipse. Aparece ali a palavra perseverança junto com a fidelidade. Tá? Vamos para Apocalipse capítulo 13. No verso 8 diz assim: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então veja, não é simplesmente você ter ouvido literal, né? Mas prestar atenção agora. Diz assim: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O capítulo 13, gente, mostra um poder em ascensão, um poder que chama a atenção de todos, e todos se maravilham com esse poder que se levanta. É um poder religioso e também com teor político aqui do capítulo 13, em que as pessoas, os infiéis, vão adorá-la, entende? Mas existe um grupo que se opõe a esse poder religioso e político, não contra suas narrativas ou contra o seu poderio, posso dizer assim, mas eles são fiéis e firmes em se submeter à palavra de Deus. E é interessante que o capítulo 13 entra em harmonia com Romanos capítulo 13, sobre a submissão às autoridades. O texto diz que aquele que for levado a cativeiro, que for preso, que vá. Aquele que for ferido à espada e morrer, então que seja morto. Interessante que o capítulo 13 não mostra uma manifestação dos fiéis indo contra esse governo, levantando bandeiras, tentando defender os direitos dos cristãos, né? O conceito da família judaico-cristão. Então você já sabe onde eu estou querendo caminhar aqui. Estou dizendo que nos últimos dias, segundo o Apocalipse, o povo fiel de Deus não fica indo atrás de batalhas que não são deles. Entende? Então, existe uma guerra ideológica hoje, existe aí uma guerra cultural, que muitos cristãos estão se enredando para esse caminho, achando que esclarecendo, achando que impondo, de alguma forma defendendo direitos contra o aborto, contra a legalização das drogas e tantas outras coisas. Esse é a batalha do cristão. E queridos, essa não é a batalha do cristão. O cristão ele tem que fazer algo, ele tem que se submeter ao governo, né? Porque isso é bíblico. Aliás, ele se submete ao governo até o ponto em que o governo não fira a palavra de Deus. Então você que está me ouvindo aqui, você com certeza está revoltado com tantas narrativas que está acontecendo e tantas coisas injustas que o nosso governo está votando e tantos lugares no mundo estão impondo sobre a sociedade. Mas entenda o seguinte, essa batalha, essa guerra cultural não é nossa, né? Jesus pediu para a gente ser sal da terra, não enfiar o sal por goela abaixo nas pessoas, entende? Então qual é a solução aqui? A solução é o evangelho, é levar a graça de Cristo a um coração pecador, a um coração corrompido. Então, por exemplo, a questão do aborto. Quando nós levamos o evangelho para um abortista, e o Espírito fala ao coração desse abortista, ele vai entender o seguinte: poxa, isso não é certo. Eu tenho que perseverar, preservar a vida.
E assim são com todas as outras ideologias ou questões moralistas, né? Antes de você tentar ser moralista, você precisa primeiro ensinar o fundamento da moral cristã, que é o evangelho, que é a graça. Entende? Então não é através de leis, não é através de bandeiras que nós vamos convencer o mundo que o mundo está errado, mas é através da pregação do Evangelho. Isso fica mais claro agora quando você vai para o capítulo 14, porque o capítulo 14 de Apocalipse, ele amplia o que os remanescentes estão fazendo diante dessa perseguição, dessa injustiça, né? Eles não estão nas ruas pintando a cara, levantando bandeiras e tentando impor leis cristãs para o governo, para que todo mundo seja iguais a eles. Não, eles estão pregando o Evangelho. Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, nós vemos ali 3 mensagens angélicas, né? Que eu já falei algum momento aqui sobre isso, mas posso gravar mais especificamente sobre essas 3 mensagens. Mas no final dessas mensagens me chamam uma atenção a partir do verso 12. Olha que interessante, quando termina as mensagens que o povo remanescente está dando nesses últimos dias, interessante, que esse povo remanescente está fazendo? Ele está pregando o evangelho eterno, está pregando o juízo, está pregando contra as mentiras, né, através da verdade, e está pregando de que a lei de Deus ela é eterna. Tá? Esses são os tópicos aí das 3 mensagens angélicas. Mas o que eu quero ler para vocês aqui é Apocalipse capítulo 14, verso 12. Depois de falar de tanta perseguição, do que o povo remanescente está fazendo, diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos. Olha lá. O que é a perseverança? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, perseverar no tempo do fim é manter-se firme a Jesus, manter-se firme à lei de Deus, tá? Então perseverar não é ir contra as injustiças desse mundo, mas levar a solução, que é o Evangelho. E agora preste atenção no verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha só. Em meio a tanta perseguição, em meio a tanta injustiça, o povo remanescente nos últimos dias está cumprindo a missão. Qual é a missão? Pregação do Evangelho. Que existe um Deus Criador, que nós somos pecadores e que a solução para os pecadores é Jesus, a graça de Jesus, e que o juízo já começou. Esse é o foco, querido. Em meio a tudo isso, ainda o Apocalipse diz o seguinte: e aqueles, né, que morrerem, felizes eles são, porque eles descansaram no Senhor, na perseverança, e as suas obras o acompanham, porque na manhã gloriosa eles vão ressuscitar. Então, o apelo que eu faço aqui para você nesse vídeo é para que você lute a verdadeira batalha, a batalha da pregação do Evangelho. Essa é a batalha. Não fique perdendo tempo com ideologias, né? Que ideologias, para alguns aí, é um ideal de vida, né? É uma solução para o mundo agora. E nós cristãos, o cristianismo não é uma ideologia. O cristianismo é uma cosmovisão. Entende? A nossa solução não está nesta terra como as ideologias. A nossa solução está num novos céus e nova terra. E termino lendo para vocês Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Diz o seguinte na minha versão: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então preste atenção, a nossa batalha não é contra partido X, partido Y, a nossa luta é contra a narrativa de que este mundo é um mundo a ser almejado, ser transformado, ser reformado, revolucionado, enfim. Nossa luta não é para melhorar este mundo e não é contra os governantes, contra os filósofos, os pensadores, os ideólogos e tantos outros políticos. Então, gente, percebe aqui que a nossa luta não é contra governos, contra a carne, mas é contra Satanás.
Satanás está iludindo o mundo com narrativas e ideologias para tentar criar o seu mundo aqui nessa terra. E nós sabemos que essa é uma narrativa falsa nos últimos dias. Que a nossa narrativa existe um Deus Criador e a solução para este mundo é a graça de Cristo e a renovação de todas as coisas através da volta de Jesus. Então, gente, fica aqui o meu apelo, fica aqui o meu direcionamento para você. Então, não fique perdendo tempo, né, tentando defender X, Y de ideologia, para lá e para cá. Foque naquilo que Jesus vislumbrou para os últimos dias. Pregue o Evangelho, leve a graça, o amor e a esperança. E aqueles que são contra a família cristã, contra os princípios judaicos cristãos, quando eles entenderem o Evangelho, eles vão abraçar esta cosmovisão. Deus te abençoe. Agradeço a sua companhia por você ter ficado até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, compartilhe e não esqueça de ir lá no @Cecilio7 no Instagram e curtir o post para você ganhar o livro, tá certo? Ouça os nossos podcasts também, o link está tudo aqui na descrição. Toda semana tem um podcast aí falando uma coisa interessante. Nesse último que eu lancei, eu falei sobre a influência da cultura na vida cristã, ok? E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!